Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Like Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei junto com vocês na missão de gabaritar a informática. Bom, hoje nós vamos falar de uma aula muito importante. Nós vamos trabalhar com o conceito de backup. Entendemos o que é o backup, né? Aonde que você pode armazenar, quais são os tipos de backup, tá? E tudo que você precisa saber sobre essa nomenclatura importantíssima. Primeira coisa que a gente precisa compreender. O backup nada mais é que uma cópia de segurança. Mas atenção, eu já vi algumas bancas mais pesadas cobrando em português, tá? Então, backup escrito em português é dessa forma e backup em inglês é dessa forma aqui. Então, se cair na sua prova, qual é o procedimento ou como se dá o nome da ação de salvaguardar ou fazer uma cópia de segurança dos dados, pode ser backup, né? B-A-C-K-U-P em inglês ou backup, B-E-C-A-P-E em português. Fechou? Agora, o que a gente precisa compreender? Falou para você na palavra backup, de forma automática você precisa estar conectado a essa palavrinha aqui, ó, externo. Por que você precisa entender que o backup tem que ser realizado de forma externa? Vamos dar um exemplo. Imagine que todas as minhas aulas, todos os meus arquivos, todos os meus dados importantes estivessem nesse celular. Se, por exemplo, eu perder esse celular ou for subtraído, furtado, enfim, ter uma descarga elétrica e queimar esse celular, o que vai acontecer com todos os meus dados? Eu vou perder todos. Por quê? Porque eu armazenei só de forma interna. Então, sempre quando cair numa questão em concurso público, o nosso amigo backup, ele precisa ser armazenado diferente do local da organização. E aí a gente pode listar alguns locais. Pode ser através de um CD, de um DVD, de uma fita, de um pendrive ou na nuvem. Outra coisa, não adianta ter somente no local. Normalmente, grandes empresas têm vários tipos de backup. Então, ele tem backup na fita, né? E ele também tem um backup que a gente chama de redundância na nuvem. Porque se a fita der problema, eu tenho a nuvem. Se a nuvem der problema, eu tenho a fita. Então não adianta também salvar todos os ovos numa cesta só. Quando você fala em dados, você tem que pensar na pior hipótese possível. Por quê? Perder dados, sistemas, arquivos, não tem como recuperar. Não tem como você falar assim, eu acho que é isso, acredito. Não existe, ou você tem ou você não tem. Então o backup, ele não é somente no local, você tem que ter várias contingências, várias redundâncias, tá? Outra coisa que você precisa compreender, você pode salvar dados, arquivos e até sistemas. Por exemplo, a minha máquina vai formatar. Quando fala máquina formatar, significa que vai apagar tudo. Então eu vou fazer o backup não só dos meus dados, mas os arquivos, as informações e os sistemas que estão aqui dentro. E aí também pode cair em concurso público quando que é importante ter o backup. E o backup ele pode acontecer por 3 motivos, tá? Pode ter por falhas de hardware, por exemplo, meu HD queimou, né? Ou teve uma descarga elétrica, por exemplo, né? E aí aconteceu que o meu HD ou SSD ele veio a queimar. Lembrando que pode ser voluntário, né? Uma pessoa pegar esse computador, jogar no chão e quebrar, né? De forma proposital. Ou pode ser, como eu falei para vocês, uma descarga elétrica. Erros humanos, da mesma forma, voluntário ou involuntário. Uma pessoa foi lá e agiu por má fé e apagou todos os dados da rede. Ou simplesmente a pessoa não sabia e pensou que era um arquivo que não era importante e apagou. E também o principal que hoje, né, são os ataques cibernéticos, né? Que é aí através do ransomware, que é uma praga que vai criptografar os dados e exigir pagamento. E aí se a pessoa não tiver backup, ela perdeu tudo, né? Então, fiquem atentos porque isso pode cair em concurso público, tá? Então, o backup, ele nada mais é que uma cópia de segurança e essa cópia de segurança sempre tem que ser em local externo, tá? Por quê? Porque você não pode deixar somente no local. Lembrando que não é recomendável que só tenha um mecanismo de armazenamento, você tem que ter no mínimo 2, porque em caso de problema,
de conexão com a internet, por exemplo, você pode usar a fita, você pode usar o DVD, o Blu-ray, você pode usar o CD, o pendrive, o cartão de memória para voltar os dados. E esse procedimento se chama de restore, né? De fazer o processo de restauração, tá bom? E lembrando que o backup, ele é uma prevenção que pode ocorrer para ações que sejam causadas de forma voluntária, quando a pessoa quer realmente cometer um ato danoso, ou pode ser acidental, né? Através de um ser humano mesmo, ou pode ser por causa da máquina, ou por causa de desastres naturais. Perfeito? Agora que a gente entendeu o que é backup, nós precisamos saber os 4 tipos de backup que caem no concurso. Nós temos o backup que cai com o nome de completo, também já havia a nomenclatura chamado de full, e também tem algumas bancas, deixa eu apagar aqui, que pode utilizar o nome de normal, tá? Normal, tá? Palavra-chave, depois eu vou explicar para vocês todas as características, mas quando se fala em backup completo ou full, você tem que lembrar que ele tem como característica principal, ele copia tudo. Tudo o que, professor? Tudo que tiver nesse computador. Arquivos, sistemas, dados e etc. Ok? Backup incremental. O incremental, e aí uma coisa importante, toda vez que a gente vai iniciar uma rotina de backup numa empresa, vai iniciar uma rotina de backup numa organização pública, o backup completo ele é o primeiro backup a ser realizado, perfeito? Então, se eu vou iniciar uma rotina de backup, o backup completo ou full é o primeiro a ser utilizado. Depois, você pode escolher qual tipo de backup que você vai querer utilizar, mas ele é requisito essencial, tá? E aí, como parâmetro, ele vai fazer a cópia de tudo. Backup incremental, ele só vai fazer a cópia da diferença, vou colocar aqui, da cópia de novos ou alterados. Nossa, eu tô ruim em português hoje, hein? Novos ou dos alterados, tá? E aí ele sempre leva em consideração o último backup que foi realizado. Então, se for o backup ontem, ele vai verificar todos os arquivos que foram alterados ou criados conforme o dia de ontem, beleza? Já o backup diferencial. O backup diferencial, ele também vai analisar todos os novos e os alterados que foram realizados. Só que aqui é isso que eu quero que você marque, asterisco. Ele leva em consideração não o último backup. Ele vai levar em consideração ao último backup completo. Essa é a diferença. Então, o incremental, ele olha o último backup que foi realizado. Pode ser um backup completo, pode ser um backup próprio, um backup incremental, pode ser um backup diferencial, pode ser um backup diário. Enfim, não me importa, tá? Enquanto que o backup diferencial, ele faz o backup dos mesmos arquivos novos ou alterados que foram realizados, mas em comparação ao último backup completo, ok? E o backup diário, ele é como se fosse o incremental, só que ele só vai fazer o backup dos últimos novos e alterados, não vinculado ao último backup, do último dia. Porque aqui pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, aqui pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e o backup diário ele vai ser utilizado sempre dia, 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 beleza? Então, esse aqui é um mapa mental. Agora eu vou trazer para vocês todas as características específicas de cada backup, ok? Vamos falar sobre o backup completo.
Opa, passou muito rápido, né? Backup completo, tá? Características que são importantes. Ele copia todos os arquivos sem distinção. Ele não vai olhar se é um arquivo novo, se é um arquivo que não foi feita alteração, se é um arquivo que foi feita edição. Ele copia sem distinção. Outra característica que é muito importante. É o mais lento de todos. Ele é o mais lento de todos. Entretanto, o seu restore, tá? Que é a restauração, é a mais simples. Por quê? Se imagina o seguinte, todo dia eu faço um backup completo. Então, segunda, terça, quarta e quinta, certo? Então tem aqui, ó, segunda... Desculpa, gente. Segunda, terça, quarta e quinta. Tudo com backup completo. Se na quinta-feira deu problema no sistema, o que eu preciso saber? Eu só preciso buscar o arquivo do backup de quarta, porque ele vai estar todos os arquivos que foram criados, modificados, etc. Só que uma coisa que é importante, ele vai ocupar muito, mas muito espaçamento, beleza? Consequentemente, isso poderia até ser questão de concurso público. O backup completo, ele é recomendado sempre quando a gente inicia o processo de backup. E depois você utiliza o conceito de incremental, diferencial, diário. Por quê? Porque vai ser mais barato, né? Porque aqui ele copia sem distinção. Ele vai copiar tudo. E aí, vamos falar sobre o backup incremental. O backup incremental ele é muito utilizado no mercado. Por quê? Porque ele é o que menos ocupa espaço, tá? E por que ele ocupa menos espaço? Lembre-se disso, ó. Ele só faz a cópia dos arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup. Lembrando que o backup anterior que ele foi realizado pode ser o diário, completo, incremental, ele vai usar isso como parâmetro, ok? Outra coisa que é importante, pelo fato de ele não copiar tudo, o processo de backup ele é mais rápido. E aí, sempre quando você faz uma cópia, vai gerar um incremento que nada mais é que a diferença do backup atual para o... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. É só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lac Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!